Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Dominguinhos, o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Muito obrigada por estar aqui com a Joana Almeida, pelo Jornal de Negócios e comigo, Rosário Lira, pela Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? É transformar a economia portuguesa. Acho que ao fim de 5 anos do Plano de Recuperação e Resiliência, com a apresentação do PTRR, nós temos que tornar-nos numa economia mais competitiva, mais inovadora e mais produtiva, que pague melhores salários. Eu acho que este é o grande desígnio que deveria congregar todos os atores sociais, quer económicos, quer governativos, quer territoriais, para termos este desígnio nacional a benefício de todos nós. E os últimos 5 anos, e os 4 enquanto Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento, diz-me duas coisas. A primeira é que é possível. Nós temos vários exemplos no PRR onde está a ser possível transformar a economia portuguesa, tornando-a mais competitiva em setores altamente inovadores. A segunda é que precisamos de, como nós costumamos dizer, connecting the dots. Nós temos que saber serzir melhor o tecido social e económico e público para todos podermos remar no mesmo sentido, particular essas mesmas vontades, tornando um país mais competitivo, mais coeso e mais inclusivo. O mundo em geral e Portugal em particular estão a sofrer neste momento de uma grande volatilidade ao nível económico, sobretudo por causa da situação do Estreito de Hormuz, com as implicações que depois tem nos combustíveis e nos preços dos custos de produção. Agrava-se agora com a circunstância desta semana ter sido conhecido o valor da inflação em Portugal de 3,4%. O que lhe pergunto é, existindo obras em curso e projetos em curso, de que forma é que esta situação está a impactar no andamento dos trabalhos? O relatório que apresentamos, o sexto da Comissão de Acompanhamento, tem logo na sua introdução que vivemos num mundo de policrises. Para além dessas questões que levantou, eu acrescentaria os fenómenos climáticos mais intensos, mais frequentes, com impacto muito significativo, que o comboio de tempestades que nós tivemos foi particularmente significativo. Nas últimas 3 semanas eu visitei vários locais do país e, por exemplo, relataram-nos que o PVC tinha esgotado naquela semana, que é fundamental, por exemplo, para as janelas, que o XPS, que é uma matéria que é utilizada, por exemplo, no capoto ou nas casas ou nas escolas, também estava a escassear, com um aumento de preços muito relevante. Para além disso, temos notado, por exemplo, nos equipamentos científicos, que é um outro investimento para os centros de investigação, que há muitos equipamentos que estão parados nos vários portos a nível mundial, porque naturalmente têm que seguir diferentes rotas para chegar a Portugal. Portanto, já estamos a sentir nos atrasos das encomendas, na escassez de material e no aumento de preços. Poderá agravar-se? Se mantiver esse encerramento do Estreito de Hormuz, mesmo com outras rotas que possam ser encontradas, vai ser mais difícil. A inflação que apresentou ainda está longe dos números que tivemos pós-invasão da Ucrânia, mas mesmo assim significa um aumento de quase 1,5 pontos percentuais face à estabilidade dos 2% que tínhamos. E, portanto, isto pode criar uma pressão adicional. Aquelas entidades que já têm as encomendas feitas e o estoque, isto não tem grandes impactos. E mesmo nas tempestades, nós notámos isso. Havia empresas que tinham estoques para vários meses e não foram muito impactadas pela escassez de matérias-primas, mas agora, porque o volume e o ritmo de obra que ainda falta concretizar, em cerca de 120 dias que falta para a conclusão do PRR, é muito intenso. E, portanto, ainda há muito material a ser concretizado e também vamos perceber que impactos estamos a ter nos preços, que já se está a notar nos derivados do petróleo, que tem havido um aumento de preços nas últimas semanas. E, portanto, é um risco adicional. Mas eu diria que este PRR, nos últimos 5 anos, eu diria que não há nada que não tenha acontecido. Infelizmente, até sismos já estivemos, não de grande dimensão, mas que, por exemplo, provocaram em Évora a derrocada de uma cobertura de uma obra que ia para ser utilizada na Évora, capital da cultura. E, portanto, já para não falar dos comboios de tempestades, do aumento de preços, da escassez de matérias-primas, do encerramento de um estreito fundamental para o comércio internacional, já para não falar de toda a tensão geopolítica com 2 guerras, uma delas na Europa. E, portanto, é um verdadeiro
teste de stress ao PRR e, portanto, que teve impactos significativos e que as reprogramações, naturalmente, tiveram que dar resposta. Nós dissemos com alguma redução de ambição, mas era fundamental para tornar execuível as metas e os marcos, o cumprimento dessas metas e dos marcos. Não, dessas não, de outras, porque dessas, não se mantiveram. Após a reprogramação, exatamente, é verdade, tem razão. E o que lhe pergunto é precisamente como é que se explica que 4 reprogramações e depois tão perto de terminar a execução do PRR, 33% dos investimentos estejam em risco crítico ou preocupante, apesar de, enfim, de todas essas contingências ou de algumas que acabou de referir. A primeira é que a realidade é sempre mais forte do que o nosso desejo. E muitos dos constrangimentos ou dos gargalos administrativos que nós identificamos mantêm-se. Repare, se nós temos um concurso que demora um ano a produzir resultados para ser implementado, isto significa que é pelo menos um ano de espaço útil que fica concretizado. Este é um exemplo muito claro que aconteceu, e neste caso concreto que lhe estou a dar, nas comunidades de energia, o segundo concurso lançado em novembro de 2024 ainda não tem resultados. E como é evidente, nós hoje estamos no princípio de maio, o que significa que já não há tempo útil para a sua concretização. Por outro lado, tivemos todos esses fatores que aumentaram os custos e que teve maior impacto nas grandes obras, apesar de, por exemplo, nas linhas de metro de Lisboa, nós, desde o primeiro relatório e nas conversas que tivemos com o Governo à data, dissemos que não seria possível em 4, 5 anos concretizar as linhas, porque mas o que é normal... é essa, Pedro Domingos, é que, apesar das reprogramações, o nível de risco crítico continua a ser, e preocupante, continua a ser 33%. Ou seja, reprogramar era precisamente para evitar que isto acontecesse, não é? É verdade, e em alguns casos esta reprogramação que foi apresentada no dia 31 de março vai responder a algum desses investimentos críticos, porque é exatamente para reduzir esse mesmo risco. Mas apesar disso, e na análise que nós temos no terreno, continuam a existir investimentos classificados como preocupantes e como críticos que terão muita dificuldade em cumprir a meta formal no dia 31 de agosto. Eu dei o exemplo, e está escrito a residência estudantil, que era algo que estava a correr, eu diria, em velocidade de cruzeiro e que o comboio de tempestades e a escassez de mão de obra faz com que existam neste momento já várias residências que não vão ficar concluídas a 31 de agosto. E a luta neste momento é para que nós consigamos cumprir a meta formal, para que não haja redução desse mesmo objetivo. Mas isso pode não acontecer a que nível? Ou seja, quanto é que pode ficar por cumprir no dia 31 de agosto? Nesse caso concreto será muito pouco. No limite podemos estar a falar de 100 ou 200 camas. E, portanto, eu estou convencido... Nesse caso, mas caso em concreto, termos gerais... Até porque, repare, muitas entidades estão neste momento com outra forma de presença no terreno. Nós dissemos desde muito cedo que era necessário, eu vou utilizar uma expressão que não é talvez a mais simpática, nós temos que sujar as botas e sentir o pó nos sapatos. E só se nós formos ao terreno. E só agora é que isso está a acontecer em alguns casos? Em alguns casos só agora é que está a acontecer, porque antes o controlo ou o acompanhamento era formal do ponto de vista de execução financeira. E nós dissemos isso ao longo... Dou-lhe um exemplo muito claro. O IAPMEI foi uma entidade que absorveu exatamente essa recomendação. Se vocês repararem, neste momento, do IAPMEI, os pagamentos estão em dia. Pode haver um ou outro caso, mas em 1.700 entidades é normal que ocorra esse problema. O acompanhamento está a ser feito. Já foram feitas mais de 1.000 visitas pelo IAPMEI às agendas mobilizadoras. E é um exemplo de como incorporaram as recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento, e agora que está a sair o presidente do IAPMEI para a reforma, o Dr. Polido Valente, é um exemplo muito claro de que houve essa aprendizagem organizacional. Sim. Porque também já agora dar nota que muitas entidades não têm os recursos humanos necessários para fazer esse acompanhamento no terreno. E isto é algo que nós temos que aprender, agora que está agora um PTRR a ser implementado. A capacitação das entidades públicas, porque a maior parte delas, quem gera, são públicas, das pessoas em número e em competências é fundamental. Portanto, parece-me a mim que vai ser necessário fazer nova reprogramação em maio. Existe essa possibilidade e o próprio Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal não descarta aquilo que disse... E Pedro Dominguinhos? Não, Fernando Alfaiate. Eu sei, mas eu estou a perguntar ao Pedro Dominguinhos. Eu também não descarto essa possibilidade, porque na realidade há um conjunto de investimentos e se nós não queremos... naturalmente, não captar todos os fundos das subvenções, temos que fazer uma análise muito criteriosa nesses investimentos
que estão, eu diria, sinalizados, e eu dou o exemplo do Metro do Porto. O Metro do Porto na linha Rubi, ainda esta semana há notícias, e nós escrevemos no relatório que já estava escrito, já sabíamos, porque tivemos reunião com o Metro do Porto, a capacidade de execução de todo o dinheiro que está disponível neste momento torna-se manifestamente impossível. E, portanto, vamos ter que tomar uma decisão. Se não queremos perder aquele dinheiro, temos que alocar a parte que o Metro do Porto não conseguirá executar para outros investimentos. Tipicamente, neste momento, a solução é muito residual. É um instrumento financeiro de apoio à competitividade e inovação, ou na área da energia renovável, ou então do armazenamento e flexibilidade da rede. Porquê? Porque esses investimentos permitem-nos executar até 2028. Porque a meta com Bruxelas é a assinatura do contrato. Então a reprogramação em maio é inevitável. Não lhe posso dizer isto porquê? Porque nós não estamos, a Comissão de Acompanhamento não está na gestão do seu PRR. ponto de vista. Do nosso ponto de vista, face ao ponto da situação neste momento, a probabilidade de ter que eventualmente ocorrer uma nova reprogramação para, eu diria, conseguir captar todos esses investimentos é elevada, e o próprio Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal não descartou numa entrevista há menos de 15 dias. E o que é que alteraria nessa reprogramação, se tivesse responsável por ela? Repare, nós sempre segregamos funções. Quem é responsável por as programações é a Recuperar Portugal, nós fazemos. Agora, olhando para os investimentos, os únicos instrumentos que nos permitem, há sempre uma opção, que é reduzir o montante financeiro por os empréstimos. Por exemplo, o Metro do Porto está nos empréstimos. Nós, no limite, podemos reduzir o montante financeiro exatamente no mesmo montante em que não executamos financeiramente esse investimento. Portanto, os investimentos com perdas para o potencial que teria na economia, o PRR. A curto prazo. Esses investimentos, os metros, por exemplo, todos eles têm fontes de financiamento asseguradas. Têm um efeito diferido no tempo. Ou seja, na linha Rubi, neste momento, e vai-se concretizar, será apenas, que não é pouco, em 2028 que haverá circulação das carruagens do metro na linha Rubi, ligando Porto a Gaia. Portanto, nesse caso concreto, há uma possibilidade, é não executar a totalidade dos empréstimos, reduzindo o montante. Se não for essa a opção, a alternativa neste momento são os instrumentos financeiros que nós temos à nossa disposição, geridos ou pelo Banco Português de Fomento, no caso do apoio às empresas, no caso da inovação e competitividade, ou então na área da energia, geridos pela Agência para o Clima, no caso das energias renováveis e no armazenamento da rede. E já agora, se olharmos para o PTRR, é uma das dimensões importantes que lá está, é aumentar o armazenamento eletromagnético, dito de outra forma, através de baterias. Porque é crucial para nós aproveitarmos a energia renovável que produzimos durante o dia, sobretudo a solar, para armazenar e poder, naturalmente, injetá-la na rede à noite através do recurso a baterias. Sendo que este PRR que vamos ter no final é bastante diferente daquele PRR que tínhamos no início. Aquele PRR do início, na verdade, não foi executado, nem seria executado até à data final, parece-me a mim. Em que medida é que ele é diferente? Ou seja, em que percentagem é que há realmente uma diferença entre o projeto inicial e o projeto agora, com 4 ou eventualmente 5 reprogramações? Duas dimensões. A financeira é superior, porque nós começámos com um PRR de 16,6 mil milhões de euros, depois tivemos uma reprogramação em 23 que aumentou para 22.200 milhões de euros e, portanto, estamos com 21.905 milhões de euros. Do ponto de vista financeiro, nós estamos a executar mais, sensivelmente, 5 mil milhões de euros do que aquilo que foi aprovado em abril de 2021. Se compararmos, eu diria, com o aumento da ambição, o de junho, o de dezembro de 23, na realidade nós temos menor, e estou apenas a falar nos investimentos que estão dentro do PRR, já lá irei aos outros que saíram do PRR. Temos menos impacto do ponto de vista da mobilidade sustentável. Os metros, quer de Lisboa, quer o do Porto, tiveram reduções. Uns foram removidos, as duas linhas de Lisboa, e a linha do Porto foi diminuída a ambição. Por outro lado, a escola digital é... Nós falamos pouco na escola digital, mas nas últimas duas reprogramações a escola digital diminuiu 1/3 da dotação. Sobretudo, já agora, por um problema que nós identificámos no relatório de julho de 2023, sobre um concurso público que nos ofereceu sérias dúvidas, que nós recomendamos ao Governo à data que anulasse o concurso. Foi a opção não anular e depois, quando se percebeu que havia
potencial de problemas com esse concurso, ele teve que ser anulado. Só quando foi anulado não havia capacidade de substituir e, portanto, nós perdemos mais de 200 milhões de euros na conectividade das escolas. E, neste momento, não está encontrado uma fonte de financiamento adicional. Vão ter que ser, eventualmente, as CCDRs, as autarquias, com o governo, a encontrar essa conectividade nas escolas. E também na gestão hídrica, sobretudo através, quer da tomada de água do Pomarão no Algarve, da dessalinizadora e da barragem do Pisão. Isso saiu, mas... E eu acho que aqui este mas é importante. Há fontes, ou seja, o investimento continua e, portanto, houve aqui a colocação no PRR desses investimentos teve este mérito, porque foi identificado como uma necessidade e que, apesar de não ser possível concretizar no PRR, nós continuamos com esse investimento. E depois tivemos, na outra dimensão, um aumento muito significativo do investimento para as empresas. Recordam-se que era uma das queixas das associações empresariais. E se nós olharmos para o montante neste momento, nós crescemos cerca de 1.500 milhões de euros nesse investimento para as empresas, entre o IFIC e esses instrumentos financeiros para as energias renováveis. Então é um melhor PRR? Eu não estou a dizer isso, estou a dizer que são escolhas distintas. Certo. São escolhas distintas e aqui o efeito multiplicador é importante. E só por razões financeiras? Houve não por razões de impossibilidade políticas. de concretizar esses... naturalmente que o Governo, o atual, quando criou esse instrumento financeiro, ou melhor dizendo, quando aproveitou essa possibilidade criada por Bruxelas, tinha escolhas políticas a fazer e, como é evidente, o próprio Ministro da Economia, agora Economia e Coesão Territorial, nunca negou que provavelmente, se estivesse na Gênese, criaria mais instrumentos para as empresas. E isto está agora a ser verificado. E aqui o efeito multiplicador é importante. Por isso é que uma das recomendações que fazemos no relatório que publicamos é que, no caso dos instrumentos do IFIC, que são mais de 1.000 milhões de euros, é importante seguir a pista do impacto. Porquê? Porque eles vão ser executados até 2028. Nós recomendamos, inclusivamente, que o Banco Português de Fomento publique relatórios com indicadores atualizados, naturalmente à medida que o investimento vai sendo desenvolvido, sobre os impactos, sobre os resultados, melhor dizendo, que esses investimentos estão a ter na economia. Portanto, há um potencial transformador muito grande. Reduzimos nas respostas sociais, apesar delas serem intensas na habitação, nas escolas, na saúde, nas respostas sociais, elas são muito significativas, mas reduzimos a ambição. Vamos ter uma grande quantidade de novas obras, novas infraestruturas, mas face à ambição inicial, ela reduziu-se. Aqui as respostas sociais passaram de 42 mil para 28 mil e eu enfatizava, e não me canso de dizer isso, a questão dos cuidados continuados. Certo. Porque é um problema sério que nós temos. Ainda na última semana há dados atualizados sobre os internamentos sociais nos hospitais, são 2.800 e é basicamente a mesma coisa que vamos ter de novas camas de cuidados continuados e vamos ter essa dificuldade. Portanto, e depois há uma área que é a digitalização das empresas, onde nós tivemos uma redução da ambição muito significativa, sobretudo para as pequenas e médias empresas, em instrumentos como os test beds, os Digital Innovation Hubs, as aceleradoras do comércio digital. Houve alternativa a isso. E não há alternativa, e não vai haver alternativa, a não ser que o PT 2030 tenha instrumentos semelhantes. Agora, eram áreas fundamentais onde nós reduzimos a ambição de uma forma muito significativa. E permita-me acrescentar uma área, porque é particularmente relevante do ponto de vista social, que é a pobreza energética. Nós tivemos, em primeiro lugar, os vales de eficiência, que foram reduzidos a 1/3. Por manifesta impossibilidade administrativa, e nós chamamos a atenção. Isto às vezes é que, eu diria, me entristece, se calhar é a palavra, é que nós fomos chamando a atenção ao longo, propusemos soluções aos vários ministros e revelou-se essa incapacidade de mudar, em alguns casos. A seguir criou-se os vales Zelar, e esta reprogramação entregue no dia 31 de março reduz significativamente o montante financeiro dos vales Zelar, porque as famílias ou não estão a mobilizar esses vales ou há incapacidade de entrega e de instalação. A redução é de mais de 50% do montante financeiro. Passa de 58 milhões de euros para menos de 25 milhões de euros. E, portanto, isto significa que, na realidade, nós temos que olhar para as condições no terreno de implementação para perceber se aquilo que estamos a propor em termos de instrumentos de política pública, ponto número 1, responde aos desafios do diagnóstico identificado e, ponto número 2, se a infraestrutura existente permite responder a esses mesmos desafios. E isso é uma análise, uma aprendizagem que nós temos que retirar da implementação do Plano de Recuperação e Resiliência. Neste momento estamos com quantas metas e marcos?
já cumpridas 238, num total de 378 propostas nesta reprogramação. Portanto, nós passámos de 463 após a reprogramação 2023 para 378, que é a proposta. Não sei se depois na negociação com a Comissão Europeia, isso aconteceu na última reprogramação, que depois até houve uma redução de algumas metas e marcos, se vai ser o número final 378. Porque nós também criámos, eu diria, um emaranhado administrativo. Por exemplo, nós somos dos países que tiveram mais metas e marcos entre os 27 da União Europeia. Há países que tiveram muito menos metas e marcos, que é menos trabalho administrativo. Eu percebi a lógica, que era ir tendo passos intermédios para nós cumprirmos esses passos intermédios. Só que depois criou uma carga administrativa tal que torna muito difícil o seu cumprimento. Sendo que até esses vai ser difícil cumprir, como já percebemos, se efetivamente nada mais for feito. Porque para além dos investimentos, permita-me, existem reformas que ainda falta cumprir. Há pelo menos 3, 4 reformas que são particularmente intensas. A prestação social única, a lei dos benefícios fiscais e depois na área das energias renováveis. Essa será mais fácil de concretizar. A prestação social única e os benefícios fiscais terão que ser aprovadas no Parlamento e faltam pouco mais de 75 dias úteis para nós conseguirmos concretizar. Mas depois há investimentos, voltando à história que estamos a falar dos investimentos que se percebeu desde logo que não seriam cumpridos e que o Governo insistiu em deixar ficar no plano. Estamos a falar, por exemplo, das áreas de acolhimento empresarial, que são apontadas como estando em estado crítico praticamente desde o primeiro relatório que vocês fizeram. É teimosia do Governo ou há aqui uma desvalorização daquilo que pode ser um risco de incumprimento efetivo? Aí foi tomada uma opção de, por exemplo, passar para empréstimos. Portanto, era uma forma de mitigar o risco e que vai ao encontro daquilo que dizia há bocadinho. Ou seja, se não se concretizar, no limite pode ser uma redução deste montante. A questão que se coloca é que estas autarquias, porque são 9 autarquias que neste momento estão a construir áreas de acolhimento empresarial, é que nem sequer estamos a falar de centenas, estamos a falar de 9. Eram 10, passaram para 9 e que iniciaram obras praticamente todas este semestre. Eu visitei recentemente Campo Maior, Beja, e já tinha estado noutras áreas de acolhimento empresarial, estive em Águeda também, e onde as obras, estamos a falar de instalação de painéis fotovoltaicos, estamos a falar de antenas de 5G, mas o grande desafio não é aí. O grande desafio depois na interligação à rede elétrica, com a necessidade de intervenção das redes e da Direção-Geral de Energia e Geologia. Nós, inclusivamente, propusemos que seja criada uma task force interinstitucional para resolver esses mesmos problemas. Podemos correr o risco de ter a obra concluída, mas ela depois não está ligada à rede. O que significa que não pode injetar a energia produzida, porque se for só para autoconsumo, não há problema até 1 megawatt. Só que algumas dessas áreas têm até 7 megawatts e, portanto, precisam do chamado a autorização de ligação à rede. E é fundamental que todas essas entidades estejam presentes. O investimento é fundamental, até porque estamos a falar de áreas industriais que têm energia renovável, portanto significa que melhoram a sua performance, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de emissões de CO2, que melhoram as comunicações e, portanto, faz sentido e conseguem atrair empresas mais inovadoras. E, portanto, esse revela também um dos casos onde é necessária a articulação entre várias entidades do Governo e que nós não fomos conseguindo desatar os nós. Este é um exemplo. Houve um grupo interministerial, deixou de haver grupo interministerial, as autarquias ficaram sozinhas a dialogar com os diferentes organismos da administração e só agora, nos últimos 2 meses, é que percebemos que estamos, na realidade, perante um problema que pode ser sério. E, portanto, o investimento faz sentido, inclusivamente está nos programas regionais as áreas de acolhimento de nova geração. O PTRR considera estas horas de acolhimento, mas nós temos de tirar ensinamentos daquilo que está a correr menos positivamente. E enquanto nós não melhoramos essa articulação interinstitucional, nós continuamos com dificuldade de executar todos esses investimentos. Porque é no licenciamento, na articulação, nas autorizações que estão muito os atrasos. Não é na vontade das autarquias, não é na falta de dinheiro. Nos últimos anos, nós não temos tido falta de dinheiro para investimento. Sejamos claros. Os fundos europeus, os fundos privados e mesmo o Orçamento de Estado, em menor escala, tem colocado à disposição de um conjunto vasto de atores organizacionais os meios para eles poderem executar os investimentos. Porque mesmo nas empresas, nas agendas mobilizadoras e na descarbonização, os atrasos que ocorrem não é na falta de inovação e na capacidade do sistema científico e tecnológico, é no licenciamento das novas entidades, que é para a descarbonização, que é para a construção de fábricas. E enquanto nós não priorizarmos isto como uma área estratégica, quer dizer, isto temos que resolver, doa a quem doer, custo que custar, porque nós queremos uma economia mais
mais competitiva e que liga com a minha primeira resposta. Estes são gargalos institucionais que têm os chamados custos de contexto, que eu lhe chamaria custos ocultos, porque toda a gente sabe que os vai incorrer, não consegue mensurá-los, mas que na realidade atrasam os investimentos, dificultam a entrada dos produtos no mercado e perder-se a competitividade. Eu reputo esta área como da maior prioridade que nós temos que resolver. Diga-me uma coisa, eu estava a ouvi-lo, estava a pensar no seguinte: há investimentos que tenham saído do PRR com financiamento que passa por outros instrumentos e também, eventualmente, que teriam que passar por outros instrumentos financeiros e até por verbas do próprio orçamento, que, por via da necessidade de entrar com o orçamento, tenham caído? Ou seja, para evitar que essa despesa seja feita? Não posso afirmar porque não tive na decisão. O que eu sei é que há investimentos que não vão ser concretizados até 31 de agosto e não há uma fonte de financiamento alternativo. O exemplo dos investimentos na área social ou dos cuidados continuados. Certo. E, portanto, enquanto na habitação, nas escolas, estão a ser encontradas soluções para as autarquias e mesmo na saúde está a ser encontrada uma solução para conseguir continuar com esses investimentos, há áreas onde isso não se verificou. E eu recordo, mais uma vez, Portugal é o país da União Europeia que mais depende de fundos europeus para investimento público. 90%. É bom que nós tenhamos esta noção de que nós temos feito, sobretudo, investimento público nas últimas décadas, à custa de fundos europeus. Estão a acabar também. Que, naturalmente, pelo crescimento económico, por um potencial aumento ou alargamento de países com PIB per capita mais reduzidos, a percentagem que vai estar ao nosso dispor é mais reduzida. E mais. E sabemos que estão a existir discussões muito intensas no Parlamento Europeu, entre o Parlamento Europeu e a própria Comissão Europeia, sobre a nova proposta do quadro financeiro plurianual, e nós podemos ter alteração de regras que, do ponto de vista da política de coesão e da política agrícola, podem ser penalizadoras para Portugal. Quer no montante, vamos ver o que é que será o volume global financeiro, e depois numa outra dimensão que é muito pouco discutida em Portugal. A Comissão Europeia tem uma proposta que centraliza muito dos fundos para a competitividade. O que significa que são as entidades com maior capacidade organizacional, a tal capacitação institucional, que maior capacidade têm de recorrer a esses mesmos fundos. E, portanto, esta vai ser uma alteração profunda que nós vamos ter no próximo quadro financeiro plurianual, que começa já em 2028. É daqui a 1 ano e meio, e que nós temos que nos preparar institucionalmente, capacitar-nos para poder responder a esse mesmo desafio, sob pena de a alternativa ao financiamento de muitas dessas obras ser o orçamento de Estado, e que cria naturalmente uma pressão, porque o próprio PRR e PTRR vão criar pressões adicionais nos orçamentos vindouros, do ponto de vista da capacidade de manter as infraestruturas criadas e também de responder a novos desafios do PTRR. No relatório são referidos vários entraves aos processos de decisão do PRR. Há uma pressão acrescida de tesouraria sobre os beneficiários, limitações estruturais nas plataformas de gestão são apontados como sendo constrangimentos que são recorrentes. O que é que explica que na reta final do PRR ainda se mantenham estes constrangimentos que têm sido assinalados pela Comissão de Acompanhamento praticamente desde o início? No caso das plataformas, aquilo que nós notamos é que nós fomos construindo plataformas ao mesmo tempo que os investimentos estavam a decorrer. Portanto, não houve uma arquitetura inicial que conseguisse prever todas as necessidades. Portanto, há bugs constantes que têm que ser resolvidos. O mais problemático, e isto tem vindo a ser alertado há alguns meses, nós já o fizemos também, muitas das pessoas que estão a trabalhar nos beneficiários intermediários são contratadas a termo. E os contratos estão a terminar. Mesmo que os contratos não terminem já, não há perspectiva dessas pessoas continuarem pós o finalizado contrato. E é normal que as pessoas procurem outras oportunidades. Isso está a acontecer na Agência para o Clima, na área da Segurança Social. Mas estão já a sair. Estão já a sair. E tem reduzido o número de pessoas. Mesmo que entrem novas, o processo de aprendizagem organizacional vai demorar algum tempo. Algumas entidades estão a recorrer a empresas especializadas para analisar os pedidos de pagamento. Mas algumas dessas entidades, dou o exemplo na análise dos pedidos de pagamento dos centros tecnológicos especializados, que é um número muito significativo, são cerca de 400, só recentemente é que foi concluído o processo de contratação da empresa. Portanto, até há muito pouco tempo,
durante o ano de 2025, muitas entidades, e nós recebemos essas reclamações, escolas profissionais, não receberam qualquer pedido de pagamento das entidades porque não estavam a ser analisados. E, portanto, é pouco compreensível que a faltar, neste momento, 4 meses, mas desde o início do ano, 7 ou 8 meses, ainda estejamos a resolver essas questões quando já sabíamos que nós teríamos que analisar pedidos de pagamento. Aqui acresce uma outra questão, é que o volume de pedidos de pagamento agora está a aumentar porque a obra está-se a aproximar do final, mas também era algo que nós já sabíamos. Por isso é que não é falta de dinheiro, não é falta de conhecimento das situações, é planeamento e concretização. Porque nós já também sabíamos que o concurso público iria demorar 3 ou 4 meses. Não é novidade desse ponto de vista. Aqui nem sequer foi a questão do visto prévio, porque também já não existia. E, portanto, nós temos que capacitar-nos com melhores, eu diria, condições de planeamento, devidamente articulado e ter uma lógica de gestão de projeto. Porque o que estamos aqui a fazer é gestão de projeto e isto é algo que é particularmente exigente e que vai continuar nos próximos tempos. E, portanto, nós temos que melhorar a capacitação, continuar a investir e pode haver um receio que algumas dessas pessoas saiam agora dessas infraestruturas e que criem problemas, por exemplo, no pedido e análise dos saldos finais. Portanto, por isso é que nós dizemos que garantir o fluxo de liquidez para as entidades é crucial. Todos os dias eu recebo relatos de entidades que tiveram que contrair empréstimos bancários ou porque os pedidos de pagamento estão atrasados ou porque a reposição do IVA não chega e são custos desnecessários destas entidades que estão a redirecionar os recursos para pagamentos de juros quando deviam estar a utilizá-los para investimento ou apoios sociais. Tendo em conta que estas pessoas estão a sair já, diria que os constrangimentos poderão aumentar nesta reta final do PRR? Eu deduzo que as entidades vão criar os mecanismos necessários, quanto mais não seja pela contratação de serviços, para mitigar essas questões, porque a resposta é que não pode ser temos que aguardar o tempo que for necessário. Não porque as entidades... E o Sr. Ministro da Economia diz isso e eu concordo totalmente. O Estado assinou um contrato com essas entidades que têm obrigações para um lado e para o outro. E, como é evidente, o Estado tem compromissos de pagar a tempo e horas e muitos dos prazos que estão definidos nos contratos não estão a ser cumpridos neste momento e, portanto, nós temos que ser muito exigentes com todas as entidades, em primeiro lugar com quem está a executar os investimentos, como é evidente, até porque muitos deles assinaram contratos que, se no final do prazo não concluíram os investimentos, correm o risco de ter que devolver a totalidade do dinheiro, se a obra não estiver pronta. Isto está escrito nos contratos, mas também está escrito que o Estado tem que cumprir a tempo e horas os pagamentos e suas obrigações. E isto é algo que para mim é sagrado. Eu já tive responsabilidades de gestão pública. Eu, quando saí do Politécnico de Setúbal, o meu prazo de pagamento que deixei era de 6 dias. E, portanto, é possível pagar a tempo e horas. Deixe-me só perguntar-lhe, tem ideia da percentagem de projetos que arriscam ter que devolver dinheiro precisamente por essa... Neste momento não consigo, porque a quantidade de projetos que está em execução é tão grande. Estamos a falar de centenas, milhares de projetos que estão em execução entre habitações, escolas, centros de saúde, projetos na área da cultura e na área social. E, portanto, o volume é muito... Nós nunca tivemos um volume de obra pública e privada tão intensa. E esse é um dos aspectos positivos que nós apontamos no relatório. Nós estamos a ser capazes de entregar muito, mas a ambição é tanta que, na realidade, este é um desafio ainda maior. E, portanto, este é particularmente sensível e que apelamos a que seja dada prioridade a esta questão. No relatório dizem que devem ser concentrados recursos naquilo que são as situações mais críticas. Pergunto-lhe quais é que são essas situações mais críticas e de que forma é que vão concentrar reforços. Eu identifiquei 3 ou 4 áreas. A área da saúde, na área da ACSS, das respostas sociais, no Instituto de Segurança Social, no IRU, com a habitação, são, eu diria, as áreas, e a Agência para o Clima, que tem sido recorrente, os atrasos, porque o volume também de investimentos que eles têm, dou-lhe um exemplo, o IAPMEI neste momento não apresenta problemas de maior. O ensino superior não apresenta problemas de maior no pagamento. Mesmo as residências estudantis não apresenta problemas de maior nos pagamentos. E, portanto, há entidades que conseguiram, e já agora dá aqui nota, por exemplo, os beneficiários diretos que têm uma relação direta com a Recuperar Portugal, todos nos têm dito que os pagamentos são muito céleres. A Recuperar Portugal tem tido capacidade de responder atempadamente. Nós, o exemplo mais paradigmático que temos é na Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. O Exército é um beneficiário direto, portanto, interage diretamente com o Recuperar Portugal e a GNR e a PSP, os serviços sociais, interagem com o IRU. Eu, nos últimos meses, visitei os investimentos das 3 entidades e o Exército relatou-me que é muito rápido o pagamento. A GNR e a PSP
relata-me que há atrasos significativos. E, portanto, também a capacitação, neste caso, a Recuperar Portugal também fez um caminho muito positivo nessa capacitação e estão a responder de uma forma muito célere a essa mesma necessidade. E, portanto, é apresentar aqui, garantir que os outros beneficiários têm a mesma capacidade de responder. Deixe-me, a propósito dessa questão da estrutura de missão Recuperar Portugal, falar sobre a fiscalização. Porque o último relatório da Auditoria e Controle do Ministério Público sobre o PRR aponta falhas no sistema de fiscalização de casos de corrupção, fraude, duplo financiamento e conflitos de interesse. Isto, do seu ponto de vista, pode estar a acontecer sem que haja efetivamente percepção de que está a acontecer? Sim, nós temos um conjunto de entidades que têm essa responsabilidade e que a Comissão Nacional de Acompanhamento não é uma delas. E eu acho que é, mas eu tenho que o dizer, naturalmente, sim, porque já nos disseram que nós também tínhamos que fiscalizar esses casos e não temos que fiscalizar. Nós, e posso lhe dizer, que os casos que suspeitamos que possa existir, relatamos às entidades competentes. E quantos é que são? E posso lhe dizer que já enviei 4 ou 5 e-mails e que houve consequência. Em várias dimensões. No duplo financiamento, em questões... O exemplo que lhe dei há bocadinho daquele concurso foi um dos casos, e depois há outros que não sei qual foi o seguimento, podem estar em investigação no OLAF, a nível europeu, ou noutras entidades que nós desconhecemos. Ou seja, vocês não têm uma competência direta sobre o facto, mas se detectarem alguma situação, reportamos aos órgãos competentes. E posso lhe dizer que, em alguns casos, conflito de interesses ou duplo financiamento, após a reprogramação de 2023, foram implementadas medidas de reforço adicional. No conflito de interesse, eu posso lhe dizer que ainda recentemente interagi com o beneficiário intermediário, estão a ser solicitadas todas as evidências pela Recuperar Portugal e pela IGF, porque tem que fazer a validação substantiva de alguns investimentos nos pedidos de pagamento sob as declarações de conflitos de interesse. E em caso de dúvidas, as entidades estão a ser questionadas. Portanto, daquilo que é meu conhecimento, sobretudo 24, 25, quando passou a existir uma maior, eu diria, um maior controlo fruto da reprogramação, a estrutura de missão, que até tem uma estrutura segregada de controle interno, que faz uma análise para além da IGF e de outras entidades, o Tribunal de Contas, sei que está a fazer esses pedidos. O duplo financiamento, naturalmente, estão a existir. Houve uma melhoria nas plataformas. A própria estrutura de missão Recuperar Portugal disponibilizou uma nova plataforma, o FindUp, que permite maior agilidade nesse controlo, e no caso de dúvidas estão a ser questionadas as entidades. E, portanto, eu não posso, eu diria, emitir uma opinião mais abalizada do que aquilo que foi o relatório do Ministério Público. O relatório do Ministério Público vai um bocadinho mais longe, quer dizer, põe mesmo em causa a falta de mecanismos de gestão, acompanhamento e execução eficazes por parte do Governo no que diz respeito à estrutura de missão, ou seja, questiona se efetivamente a estrutura de missão tem capacidade para a devida fiscalização, não é? Existe um sistema de controle interno que é auditado pela Inspeção-Geral de Finanças ou pela Comissão de Auditoria e Controlo. E, portanto, desse ponto de vista, temos que perceber se os mecanismos estão a funcionar ou não e se os mecanismos de controle interno das entidades estão a funcionar. Essa é uma exigência muito importante que nós não podemos descurar. Eu diria, o controle começa pelas entidades específicas, quer os beneficiários finais, quer os beneficiários intermediários. E, portanto, é uma área que carece sempre de melhorias, não tenho a mínima dúvida, que temos que ter uma atenção em particular e que são as entidades, eu diria, competentes, que têm que encontrar os mecanismos para esse mesmo controle. Nós... Mas porque corremos aqui o risco, que é sempre muito comum, de quando as obras estão feitas, implementadas no terreno, depois ficam parados porque, entretanto, descobre-se que há qualquer coisa que não correu bem. Nós tivemos situações já recentes em que a Comissão Europeia é muito clara. Obrigou a devolver o dinheiro, certo, e a seguir temos que ir, naturalmente, com os mecanismos existentes, judiciais, de investigação, ir atrás dos eventuais prevaricadores, eu aqui falo sempre em eventuais prevaricadores, para naturalmente restituir o dinheiro. Aquilo que lhe posso dizer, deixe-me dar 2 exemplos. Sim. Neste momento há várias entidades cuja validação da despesa não está a ser feita por uma simples razão. Não publicitaram no portal base os contratos e fizeram pagamentos antes de publicitar. Quando se chega a despesa à entidade, este é um exemplo claro do Instituto de Segurança Social. Chegou à conclusão que não validou a despesa e a entidade teve que devolver o dinheiro. Não houve o cumprimento. Portanto, esse é o sistema de controle interno que está a
funcionar. Um outro exemplo que foi reportado, conflito de interesse, havia um membro do júri que era de uma instituição e avaliou candidaturas de outra instituição, mas havia, naturalmente, candidaturas que podiam ser conflituantes. Houve uma intervenção, isto foi conhecido, foi no IAPMEI, foi conhecido e aquilo que aconteceu, naquele caso concreto, porque ainda não existiam pagamentos, aquela entidade teve sido o consórcio. E, portanto, esses mecanismos estão a funcionar. Se há outros, em termos de corrupção, outras, naturalmente, eu não posso dizer. Temos que ter a garantia que existem mecanismos que permitem prevenir ou, no caso posterior, naturalmente, investigar, levar à justiça e depois tomar a decisão. Por exemplo, o Tribunal de Contas Europeu estranha o facto de Portugal ter comunicado 8 casos de fraude à Procuradoria Europeia desde o início da implementação do PRR e não reportou nenhum à Comissão. Enfim, será que isso não tem a ver, eventualmente, com os mecanismos de reporte? Porque, repare, essa questão porque há obrigações imediatas, no caso de eventuais detecções de problemas, de comunicar ao OLAF, nesse caso, ou à Procuradoria Europeia. Depois os mecanismos com a Comissão Europeia... Isto é considerado como um sinal de fragilidade na detecção. É isso que o Tribunal de Contas Europeu diz. A noção que eu tenho é que a Comissão Europeia está muito atenta aos reportes que são feitos a nível nacional. Que a própria Comissão Europeia logo no início alertou para a dificuldade que teria em termos gerais de controlar este pacote. Mas eu acho que nós temos que olhar para o modelo de implementação. Há uma delegação nos Estados-membros em muitas dessas responsabilidades. Dir-me-á, o Tribunal de Contas Europeu não concorda com este modelo e já o tem escrito, mas este é o modelo que está neste momento implementado. Mas então isto é uma questão que não preocupa. Acha que, no fundo, há controle ao nível das diferentes eu não posso dizer que não me preocupa. Não é questão de não preocupar, mas acha que, efetivamente, há os mecanismos que estão criados para evitar que estas situações ocorram, é isso? Nós temos sempre possibilidade de melhorar. O foco da Comissão Nacional de Acompanhamento não tem sido nesta área. Certamente, e aquilo que nos têm dito é que estão implementados mecanismos e, portanto, é uma área onde nós não temos investido muito do nosso tempo porque não é a nossa missão fundamental. Certo. Existem outras entidades que têm essa responsabilidade e sempre que somos chamados ou sempre que tentamos alguma coisa que nos parece não adequada, reportamos a quem de direito. 20% dos investimentos já estão concluídos e no relatório referem que deve haver uma verificação de se esses investimentos que estão concluídos estão efetivamente a ser usados. Pergunto-lhe se há muita discrepância entre aquilo que é a conclusão e o uso efetivo destes investimentos. Deixe-me dar 2 exemplos extremos. O tagline, que é o Sistema de Comunicações Seguros do Governo, que foi descontinuado. E do outro caso, os radares do IPMA, que foi um investimento não muito significativo em termos de montantes financeiros, mas que estão a produzir informação muito fidedigna, que prevêem antecipadamente. O comboio de tempestade foi previsto na sua... eu diria, não sei na total magnitude, mas uma grande parte, porque eu tinha tido reunião com o IPMA 2 dias antes, e portanto conseguimos perceber que vinha aí coisa muito má nos próximos 15 dias a 3 semanas, e portanto este é um exemplo que está no continente e está nos Açores, que nós melhorámos a previsibilidade, que nós conseguimos dar a informação mais valiosa aos agricultores, que conseguimos prever se vai chover ou se chuva ou granizo, e portanto isto é um exemplo muito claro de como nós estamos a aproveitar muitos desses investimentos. No entanto, e nós propomos uma metodologia inclusivamente, para perceber qual é o efeito diferido no tempo e os resultados que esses investimentos estão a provocar. Portanto, cada entidade, beneficiário final ou intermediário, deveria ter a responsabilidade, nós propomos isto no relatório, de ir publicando esses indicadores ao longo do tempo, porque, em última análise, o que é relevante é nós percebermos qual é o impacto que isto está a gerar na sociedade, nos cidadãos, nos territórios, nas empresas. Os investimentos são meios para alcançar um fim maior, que é provocar, e volto à minha resposta inicial, um efeito transformador positivo na sociedade e na economia portuguesa. Mas há investimentos que não estão a ser usados. Esse exemplo que lhe dei é muito claro, e já agora é importante nós percebermos o porquê de não serem usados para não cometermos o mesmo erro, e para perceber, já agora eu faço notar que nós temos que, nos pedidos de pagamento, demonstrar que os investimentos e as reformas que fizemos continuam, que não houve reversão. Porque é outra novidade do Plano de Recuperação e Resiliência que está previsto no mecanismo. Nós temos que continuar a provar que eles estão
em utilização. Mas esse é o único caso de investimento que foi feito. Temos outro exemplo da faturação eletrónica, que a utilização é muito residual. Há investimentos que ficaram agora concluídos. Por exemplo, a questão da telemedicina ou da teleconsulta. A infraestrutura está criada, nós agora temos que passar a utilizá-la. O que nós dizemos é que temos que ter mecanismos de controlo, de aferir, que sejam transparentes, sejam conhecidos publicamente de qual é a utilização e que impacto é que isso está a criar. Nós temos um outro exemplo, que é os gabinetes de saúde oral, que já se arrastam há algum tempo. Temos vários fechados porque não existem profissionais de saúde. Estão feitos, mas não são usados. Exatamente. E, portanto, estes são os exemplos mais extremos que nós podemos utilizar e que, naturalmente, precisamos de melhorar a sua utilidade para causar impacto positivo. Outra das recomendações que tem no relatório é precisamente que seja criada uma agenda de avaliação do real impacto destes investimentos. Esta é uma recomendação que tem feito praticamente também desde o início, mas que ainda não foi colocada em prática. Pergunto-lhe se corremos o risco de terminar o PRR e não sabermos qual é o impacto efetivo que o PRR teve no país. Muito do impacto só será concretizado pós finalização do PRR e precisamos de alguns 2, 3 anos. Nós temos, no caso das agendas mobilizadoras, já foi encomendado a metodologia, que está aprovada e que irá ser implementada a partir de 2027. Mas nós não podemos ter avaliações, perdão uma expressão, desgarradas. Nós temos que ter, por um lado, uma análise macroeconómica, que provavelmente o GPRI e do Ministério das Finanças irá fazer, mas precisamos de fazer essas avaliações parciais, porque se nós não tivermos resultados da política pública que implementamos, naturalmente falta-nos algo que é fundamental. Se olharmos para o ciclo das políticas públicas, a avaliação está sempre presente, que é para conseguirmos melhorar para ciclos futuros. E, portanto, isto é fundamental. Eu sei que, por exemplo, a ADC, em alguns estudos que está a encomendar de avaliação, está a incluir algumas medidas do PRR. Imaginemos, quando falamos de qualificações, está lá, então, também tem que responder, por exemplo, aos impulsos ou outras medidas. Mas nós temos que ter uma agenda de PRR. Isso poderia ser feito por esta comissão de acompanhamento? Não. A comissão de acompanhamento não tem esta missão. Não tem. Mas eu estou a dizer que poderia ser transformada e dar continuidade. Essa não é, acompanhar os investimentos pós. Esse não é o nosso mandato e dizer-lhe que nós temos muito clara a nossa missão e também a conclusão temporal da nossa missão. Nós produzimos agora o 6º relatório, temos previsto, isso foi articulado com o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, produzir mais um relatório após a finalização do Plano de Recuperação e Resiliência, que pretendemos apresentar no primeiro trimestre de 2027 e após este período terminaremos a nossa missão e cada um de nós regressará aos seus locais de origem para continuar a desempenhar as suas funções. Mas faria falta uma missão desse género para acompanhamento do impacto económico ou isso pode ser feito pelo Governo? Por exemplo, nós temos o Planap, que foi criado, é um instituto que foi criado e financiado pelo PRR e que pode desempenhar essa missão em articulação com outras entidades. Eu diria que o Planap é talvez a entidade por excelência que poderá desempenhar esta função, porque foi criado exatamente com este propósito. Gostava que me explicasse o seguinte: no financiamento do PTRR aparece numa linha que diz PRR. O que é isto? Eu identifico pelo menos 2 instrumentos. Um é o IFIC, ou seja, das catástrofes, 150 milhões para as zonas afetadas. Depois, no documento mais, eu diria, pormenorizado, que eu tive, naturalmente, toda a curiosidade e todo o interesse em ler, está lá este montante, que é 150 milhões de euros. E poderá lá estar também aquilo que é algum investimento para as freguesias, sobretudo as baterias. O Sr. Ministro da Economia concretizou ontem melhor estas situações. Há alguns investimentos, como os telefones Starlink ou outros, que, pela natureza de concurso público, não ficarão. Portanto, é dinheiro que já está previsto no PRR, que já está, inclusivamente no IFIC. As candidaturas terminaram, estão a ser avaliadas e irão ser assinados contratos até junho deste ano. São 150 milhões, não sei se vai ser reforçado ou não, agora com esta reprogramação, mas que é um instrumento PRR. Mas a questão é, mas mantém-se no PRR? Sim. Não sai do PRR para ir para o PTRR? Não, é o PTRR que bebe esta fonte de financiamento. Mas também não é um investimento novo. De acordo com o que está escrito, não. Portanto, é de acordo com o que está escrito. E, portanto, e mesmo um eventual reforço do IFIC para as catástrofes, por exemplo, também está neste momento em concurso para a agricultura no valor de 20 milhões, com o mesmo objetivo, é investimento que está no PRR e vai ser avaliado em termos de metas e marcos no PRR, que contribui como fonte de financiamento para o PTRR. Certo. E o PTRR é o quê, do seu ponto de vista? É uma tentativa do Governo responder aos problemas adversos das catástrofes. É, sobretudo, reforçar o pilar resiliência do PRR
Porque se repararmos, a maior parte do investimento que está previsto... Mas é juntar uma série de coisas que existem em vários sítios no mesmo documento. Eventualmente, como compreenderá, a minha missão é... Eu estou presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, não irei fazer muitos comentários no âmbito do PTRR. Há investimentos que já estavam previstos, há investimentos que têm fontes de financiamento que já estavam previstas, ou de fundos do PRR ou de fundos do PT 2030. Há outros investimentos que naturalmente vão ser criados, mas sobretudo para reforçar a nossa capacidade de responder a catástrofes naturais. Alertam-me também para a necessidade de garantir que os fundos que entrar em instrumentos financeiros geridos pelo Banco de Fomento e da Agência para o Clima tenham modelos claros e robustos de acompanhamento e escrutínio. Por estarem a sair do radar das contas públicas, diria que, pergunto-lhe, que a transparência na sua execução está comprometida ou não? Não estão a sair do radar das contas públicas. A sua execução é que é para além do período de vigência da Comissão Nacional de Acompanhamento. E este é o alerta fundamental. Porquê? Porque os investimentos vão ser executados até final de 2028. E, portanto, como lhe disse, nós, no primeiro trimestre de 2027, é a nossa previsão, concluímos a nossa missão. Mas está a pôr em causa a capacidade desse acompanhamento? Eu não estou a colocar em causa, eu estou a dizer é que deve estar definida. Quem é que faz o acompanhamento? Mas não está, é isso? Não está definido. Deduzo que as entidades o farão, inclusivamente até solicitamos que devam ser publicitados alguns indicadores, porque, repare, até agora... O PRR, não tenho a mínima dúvida, que é o programa de fundos europeus mais escrutinado em Portugal. E, portanto, temos investimentos que vão para além da execução. Só chamamos a atenção para isto, compete-nos fazer recomendações e é isso que fazemos, não é desconfiar de ninguém, porque nós sempre dizemos, nós não desconfiamos de ninguém, nós chamamos a atenção para... E eu recordo que o relatório foi aprovado por unanimidade. De todas as entidades, onde estão as entidades patronais, sindicais, sociais, do ensino superior. E, portanto, dar nota de que isso não é desconfiar, não é isso que está em causa. É continuar com o escrutínio público e com a transparência que é fundamental na política pública. É só isto. Face também ao volume de situações que estão a transitar para o Banco de Fomento, faria sentido, do seu ponto de vista, uma auditoria ao Banco de Fomento? Não é isso que está em causa. Não. O Banco de Fomento tem, pela sua natureza de banco, supervisão muito forte. Do Banco Central Europeu, do Banco de Portugal, da CMVM, da IGF, do Tribunal de Contas, tem acionistas que são públicos, é verdade, e, portanto, o Banco de Fomento é altamente escrutinado. Certo. E é bom que nós tenhamos esta noção, porque essa foi uma, por exemplo, das metas em 2023 que o Banco de Fomento teve que cumprir para poder receber fundos europeus. Foi um trabalho muito intenso, que foi, eu diria, muito árduo, para conseguir cumprir as recomendações. E agora esta administração ainda está a cumprir muitas das recomendações que foram feitas lá atrás. Portanto, este é um trabalho que nós temos que reconhecer. Eu gostava de deixar isto bem claro. O Banco de Fomento é escrutinado. Não é isso que está em causa. E com vários mecanismos. O que nós sugerimos como recomendação é que, como o investimento vai para além da vigência da Comissão Nacional de Acompanhamento, que sejam publicitados sempre na perspectiva da transparência e do escrutínio. E estou certo que a própria administração, porque falei com o Dr. Gonçalo Regalado sobre estas questões, está perfeitamente à vontade e que inclusivamente estão a preparar instrumentos para mostrar o real impacto na economia, não apenas do IFIC, mas também, por exemplo, dos instrumentos no consolidário do Venture Capital. Nós temos tido acesso, até porque já visitei várias dessas empresas investidas quer pelo Banco de Fomento, quer pelas capitais de risco, com resultados muito interessantes. Nós, em menos de 2 anos, já houve várias saídas de capital, ou seja, com mais-valias extremamente interessantes. Portanto, não é isso que está aqui em causa, e o próprio Banco Português de Fomento tem a noção de que este é um trabalho que tem que fazer para mostrar o valor à sociedade. Não é isso que está aqui em causa e, portanto, estamos perfeitamente conscientes de que melhoramos, sobretudo, o escrutínio da política pública com esta publicitação. Porque dizemos isto para o Banco de Fomento, mas também dizemos isto para os outros instrumentos na questão de prepararem indicadores que permitam aferir do resultado e do impacto no futuro. Certo. Mas acredita que isso vai acontecer? Acredito que tem que acontecer e que vai acontecer.
Porque eu acho que estamos a evoluir para um nível de escrutínio público, e estamos a falar de sistema bancário. É bom que nós tenhamos esta noção, e estou convencido que daquilo que me foi transmitido pelo Dr. Gonçalo Regalado, Presidente da Comissão Executiva do Banco de Fomento, que estão a trabalhar na colocação desses indicadores e na construção desses indicadores para publicitarem à sociedade, não tenho a mínima dúvida. Há pouco falava também, depois acabámos por não lhe perguntar sobre a questão da parte das reformas, e aí também há atrasos a registrar. Não é? Atrasos não é propriamente a palavra mais correta, porque eles estão previstos para o 10º pedido de pagamento. Pois. Temos pouco tempo para as executar. Portanto, e sobretudo porque têm que ser aprovadas no Parlamento, quer a da prestação social única, quer a da reforma dos benefícios fiscais, e que são reformas complexas. Já há estudos prévios que naturalmente vão orientar a solução técnica e legislativa que vai ser apresentada, mas no caso da prestação social única ela é muito clara, porque tem que haver auscultação e participação dos parceiros sociais. Portanto, essas provavelmente não serão cumpridas. Não, tem que ser mesmo cumpridas, sob pena de nós perdermos 1.500 milhões de euros. É que aqui não há alternativa, aqui nós não podemos reprogramar reformas. Portanto, aqui eu diria ou faz, sob pena do risco ser o não recebimento desse mesmo valor. E, portanto, isso significa que tem que haver um trabalho muito intenso durante o mês de maio, durante o mês de junho e até que a sessão legislativa encerre, nesses dois casos em particular, porque no caso da energia, na próxima semana a informação que temos é que irá existir o início da consulta pública, portanto, nas áreas onde será possível depois instalar projetos de energia renovável. É um trabalho técnico que já está feito pela EMER, e, portanto, estou convencido que não haverá grandes dificuldades. No caso da prestação social única e dos benefícios fiscais, é mais exigente, porque tem que haver articulação no Parlamento político, e tem que haver a maioria para votar estas duas reformas, porque são projetos de lei e que ainda não deram entrada no Parlamento. Portanto, o tempo útil é pouco para conseguirmos concretizar. O Dr. Fernando Alfaiate, Presidente do Instituto de Admissão, disse exatamente a mesma coisa, que é talvez uma das maiores, e porque aí não há possibilidade de reprogramação. Enquanto os investimentos nós conseguimos transferi-los, aqui não há possibilidade de reprogramação. E, portanto, também não há nenhuma alternativa para conseguir, para não perder esse dinheiro. Exatamente. Assim. Portanto, a única alternativa é fazer e aprovar a reforma, como é evidente. Temos que concluir, mas queria ainda perguntar-lhe, porque fica da nossa conversa também um certo sabor de frustração por muitas das recomendações que vocês foram fazendo ao longo deste tempo não serem seguidas, sendo que algumas tivessem sido seguidas, poderia o desfecho ter sido diferente. Porquê é que isso aconteceu? Porque é que não seguiram as vossas recomendações, não é? Deixe-me olhar para um aspecto positivo que é o do IAPMEI. De como eu tenho tido relações, eu diria, institucionais muito positivas, e no caso do IAPMEI foi possível, e as agendas mobilizadoras é talvez o exemplo mais concreto de como é possível transformar estruturalmente a economia portuguesa. E, portanto, a inércia organizacional que nós encontramos muitas vezes torna-se mais difícil. Mas não tenho a mínima dúvida que se nós não melhorarmos nesses aspectos que nós identificamos, nós vamos ter muito mais dificuldade em transformar o país. Olhando para os investimentos do PRR, qual é que diria que foi aquele que provavelmente terá um impacto maior na economia? As agendas mobilizadoras, sem dúvida alguma, por vários motivos, pelo investimento que está a ser feito, pelos produtos inovadores que estão a ser concretizados e que vão ser concretizados no futuro. Portanto, esse é um dos exemplos que precisamos de algum tempo para medir impacto e, sobretudo, por algo que é mais... pode ser muito mais perene, mas que não é tão visível, que é a articulação institucional entre o sistema científico e tecnológico e as empresas. E, portanto, esta cultura de cooperação e de co-criação é algo que, do ponto de vista institucional, muda mesmo as instituições, muda mesmo as pessoas. E, portanto, é um exemplo que é boa prática a nível europeu, e o meu desafio é que este instrumento continue nas próximas políticas públicas. Nós não podemos encontrar, e o último relatório da Comissão Europeia foi muito claro, apontando isso como um bom exemplo e uma boa prática, e, portanto, nós agora temos de transportar para a política pública estes exemplos: cooperação, liderança empresarial, foco no mercado, porque nós temos exemplos de que sonhamos global. E este é um exemplo muito claro. Nós acabamos de lançar satélites para 2 constelações no Atlântico. E isto é algo que há 10 anos era impensável. Mas isso resulta do investimento na capacidade científica que estamos a fazer há 30 anos e que está agora a dar os resultados. Qual foi aqui o clique? Foi a orientação para o mercado. E acreditar que as empresas e o sistema científico e tecnológico
são capazes de entregar. Porque se recuarmos 5 anos, e eu participei há 5 anos na elaboração de algumas agendas mobilizadoras, quando estava no Politécnico de Setúbal, havia alguma descrença sobre a capacidade de todos se mobilizarem. Nós fizemos isso no verão de 2021. E foi possível, agora estamos a ver resultados. Em relação a estas agendas, diria que é possível continuá-las pós-PRR? Algumas delas estão já a continuar nas mini-agendas, outras estão a concorrer agora em dimensão menor em termos de parceiros do PT 2030. Do PT 2030 e já começam a vir resultados e que muitos deles resultam de consórcios mais pequenos, até porque também era a natureza do próprio concurso, mas essa natureza de consórcio, de haver empresas, de haver sistema científico e tecnológico, é algo que nós devemos aprender e que continuar nos instrumentos de política pública. Bom, certamente teremos a oportunidade de ainda fazer mais uma conversa consigo a propósito do final da missão de acompanhamento. Chegamos agora ao final e, como habitualmente, deixamos ficar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a mão de obra. Escassa em Portugal e que precisa de ser qualificada com salários mais elevados. Habitação. O desígnio, neste momento, da capacidade de inclusão e de coesão nacional. Cabaz alimentar. Está cada vez mais caro. António José Seguro. O nosso presidente. Prato principal. Arroz amarelo com ensopado de borrego. José Mourinho. Já teve dias melhores. Férias. Estão quase a chegar. 24 horas. Às vezes são necessárias 36. Dionísio e Filipe. São os meus filhos, 2 dos 3, porque falta o Duarte. Futuro. Acredito que seremos, enquanto país, capazes de criar um futuro melhor para deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Portugal. O nosso desígnio. Pedro Dominguinhos, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR nos sites da RTP e do Jornal de Negócios. Nós regressamos para a semana, sempre esta hora, e claro, contamos consigo.